Olá, alunos do Colégio CAF Macaé e também a todos os inscritos do canal Pedro Sami. Isso mesmo. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. Nessa videoaula, nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para um teste para os alunos da terceira série do ensino médio. Então, se você é aluno, certo? Aproveite aí que você fez o Enem, pegue a sua lista de exercícios agora, tente verificar um pouco, né? O gabarito já tinha sido colocado aí na sala de vocês. Nessa lista de exercícios, para você que não é um aluno CAF, mas está aqui também no canal Pedro Sami tentando aprender um pouco de química, nós vamos estar falando sobre relações numéricas do mol, gases em condições de CNTP e fora de CNTP, a parte de soluções, a classificação das soluções quanto à sua condutibilidade elétrica. Vamos estar falando sobre duas unidades de concentração de soluções, que é a concentração comum em grama por litro e a molaridade ou mol por litro. Além disso, também nós estaremos falando aí sobre casos mais simples de isomeria plana, ok? Então, se você quer aprender tudo isso, eu aconselho a você estar nesse vídeo. Queria pedir desculpas se a fala estiver um pouco fora do contexto ou um pouco desconexa em relação aos outros vídeos, né? Eu sou um pouco mais linear, tenho me recuperado aí de uma infecção que eu tive na minha garganta, ainda estou me medicando, ainda estou me tratando com antibióticos, então só por isso também que estou soltando essa videoaula. Meu semblante ainda está bem abatido, mas graças a Deus me sinto muito apto a estar construindo conhecimento com vocês através dessa videoaula. Então, sem mais delongas, vamos projetar aqui, certo? A nossa lista de exercícios de revisão e vamos começar a resolução das nossas questões. Então, a primeira questão diz o seguinte, tá, gente? É uma questão aí de relações numéricas do mol, né? Então, nós temos que lembrar o básico da relação numérica do mol. Mas vamos estar lendo a primeira questão aí. Usado por dentistas como antisséptico, o líquido de Dakin é uma solução aquosa de NaClO. Já o N2O é utilizado como anestésico quando inalado. Qual o número de mol? Então, olha a dúvida dele aqui, ó. Qual o número de mol presente em 0,5 gramas de NaClO presente na solução antisséptica? Ele citou duas substâncias, só que ele só quer saber de uma. Bom, a primeira coisa, antes da gente pegar e começar a fazer qualquer tipo de questão como essa, é a gente lembrar da relação numérica do mol. E que relação é essa, Pedro, que você está falando? Então, nós sabemos que um mol de qualquer substância tem uma quantidade de aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, dependendo do tipo, né, de problema, que isso vai corresponder a uma massa, que nós chamamos de massa molar, que isso também vai corresponder a 22,4 litros se eu tiver um gás nas CNTPs. E o que que são as CNTPs, Pedro? Condições normais de temperatura e pressão. Então, essa relação entre essas quatro grandezas aí é fixa, sempre vai ser assim? Sempre. Então, na CNTP aqui é ter 0 graus Celsius e 1 atm, ok? Então vamos agora para nosso problema. Nosso problema ele fala o seguinte: qual é o número de mol? Então ele quer saber a quantidade x mols que estão presentes em 0,5 gramas de NaClO, não é isso? Essa é a sua dúvida. A sua certeza você tira da própria relação. O que que a relação nos diz? A relação diz que um mol é igual a massa molar. E o que que vem ser a massa molar? A massa molar é a soma das massas dos átomos que compõem a molécula de uma substância nessa unidade aí, ó, em grama por mol, né? Então, quando eu falo que a massa molar de algo é tantos gramas, essa é a quantidade também que representa um mol. E como é que a gente calcula a massa molar? Fazendo a soma das massas.
Então, as relações aí das grandezas que vão estar aparecendo, a gente vai pegar essa relação do mol e essa relação com a massa. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pegar e fazer aqui é a massa molar do NaClO, para a gente continuar aquela montagem daquela regra de três ali. Então, a massa do sódio está aqui, ó, 23. Então, a gente pega 23. A massa do cloro está aqui, ó, 35,5. Então, você pega aqui mais 35,5. E a massa do oxigênio é 16. Tá aqui. E o hidrogênio? Ah, botei lá só para confundir mesmo. NaClO vai ser igual a 23 mais 35,5 mais 16. Eu tinha feito já o gabarito da música. Eu já tinha feito gabarito e tiroquei, inclusive, o gabarito para a gente economizar tempo de fazer essas contas aqui na calculadora. Vocês podem utilizar no dia. Só que eu não sei onde eu coloquei, gente. Então, estou refazendo todos os cálculos agora ao vivo aqui por esse vídeo. 74,5 gramas por mol é a massa molar do NaClO. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que um mol dessa substância tem 74,5 gramas de NaClO. Então, agora que nós temos a nossa dúvida, que foi a linha de cima, e a nossa certeza, que é a linha de baixo, o que que a gente faz? A gente vai multiplicar cruzado e achar esse valor aí da relação dessa quantidade de mols que tem presente nessa massa. Então, aqui vai ficar 74,5x igual a 0,5. Então, x vai ser igual ao quê? Exatamente, 0,5 dividido por 74,5. X está dando igual aí aproximadamente 0,007 mol, tá bom? Então, essa é a quantidade de mol que está presente nessa quantidade aí de NaClO, que é hipoclorito de sódio, que é a quantidade que é utilizada aí para fazer uma solução antisséptica, tá bom? Utilizado por um dentista. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 2, que diz o seguinte: o nitrogênio tem sido oferecido em alguns postos de gasolina como uma alternativa para encher pneus, no lugar do ar. O oxigênio do ar a altas pressões diminui a vida útil dos pneus. Encheu-se um pneu a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Então, aqui eu tenho T da temperatura, 25 graus Celsius, com 4,1 mol de nitrogênio. Então, o número de mol aqui, ó, 4,1 mol. De modo que todo o seu volume seja preenchido até uma pressão de 5 atmosferas. Pressão, então, aqui, 5 atm. Qual o volume do pneu? Se foi todo preenchido, quer dizer que o volume do pneu vai ser igual ao volume do gás que está ocupando ele, certo? Então, eu quero saber que esse volume desse pneu, e obviamente eu descubro esse volume em litro, porque quando eu tenho nesta temperatura de 25 graus Celsius e nessa pressão, eu não tenho gás na CMPP, como a gente viu aqui, que é 0 graus Celsius e 1 atm. Quando não tenho 0 graus Celsius em ATM, eu não posso relacionar um mol com 22,4, porque era só fazer isso. Um mol com 22,4, 4,1 mol com X litros, né? Só que isso aqui só vale se tiver 0 graus Celsius em ATM. E aqui o nitrogênio, que é o gás utilizado para encher o pneu, ele está em outras condições de temperatura e pressão. Logo, quando está fora da CNTP, quando não é 0 graus Celsius em 1 atm, a gente vai utilizar esta fórmula aqui, gente, ó, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Então, P é a pressão, que vai ser 5, V é o volume que eu quero descobrir, o número de mole já deu, 4,1, o R é uma constante para os gases, tá? Geralmente o seu valor é 0,082.
0,082. E a temperatura aqui, ela precisa ser dada em Kelvin, tá? É obrigatório que a temperatura seja em Kelvin e aqui a temperatura está em Celsius. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma conversãozinha rápida aqui, que a temperatura de Kelvin vai ser igual à temperatura de Celsius mais 273. Então, quer dizer que a minha temperatura de Kelvin vai ser igual à temperatura de Celsius, que é 25 mais 273. Então, quer dizer que a minha temperatura de Kelvin vai ser igual a 25 mais 273, vai dar 298. Então, a gente vem aqui no valor do T, ao invés de botar 25, colocaremos 298. Então, aqui vai ficar 5V igual a. Vamos fazer a multiplicação desses três números aí: 4,1 vezes 0,082 vezes 298. Isso daqui está dando aproximadamente 100, está dando 100,1876. Eu vou botar 100. Então quer dizer que o meu V aqui vai ser igual a 20 litros. Esse pneu então tem 20 litros, então é a nossa letra D de dado. Essa é uma questão de gases fora da CNTP. Se tiver dentro da CNTP, olha o que a questão 3 fala. Um botijão de gás com capacidade de 5,65 metros cúbicos para armazenamento do GLP, composto principalmente de butano, de fórmula C4H10. Qual a massa em quilo de gás presentes no botijão? Ele deu um dado aí já prontinho a massa do O2, que é o gás. Não, ele deu um dado aí, ele deu a massa molar do O2 e deu o volume molar nas condições normais de temperatura e pressão CNTP. Contudo, o gás que a gente está falando não é o O2. O gás que nós estamos falando é quem aqui? É o butano. E o butano tem essa fórmula aqui, C4H10. Então, esse dado de massa molar aqui é porque originalmente essa era uma reação de combustão e eu esqueci de apagar esse dado e relacionava com a quantidade de oxigênio. Mas ele quer saber do butano, né? Então, aqui a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? É a massa molar do butano, C4H10. Então, a massa do carbono é quanto? É 12. Como eu tenho 4 vezes 4, a massa do hidrogênio é 1. Como eu tenho 10 vezes 10. Então, a massa do butano aqui, que é o C4H10, vai ser igual a 48 com 10, 58 gramas por mol. Como está na CNTP, a gente tem que pensar o seguinte: maravilha. Se o gás está na CNTP, tá? O que que a gente tem que pensar? Ah, que um mol dele é igual a 22,4, exatamente. Um mol dele é igual a 22,4. Só que ele não deu dados relacionados com o mol, ele deu dados relacionados com massa. Não tem problema. Quer dizer que a massa molar dele, que nós acabamos de calcular, também vai estar relacionado com o quê? Com 22,4. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer que os meus 58 gramas que eu tenho na massa molar do butano, que é o C4H10, ocupam um volume de 22,4 litros, se o gás for considerado na CNTP. Ele quer saber qual é a massa em quilos, só que eu vou descobrir aqui em gramas, porque eu tenho que manter a proporção. Qual é a massa em quilos e um volume de 5,65 metros cúbicos tem. 5,65 metros cúbicos, gente, está em metro cúbico. Não está em litro, que é a unidade que eu relacionei aqui na nossa primeira linha. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar esses 5,65 metros cúbicos e vou ter que multiplicar ele por 1.000 para passar isso para litro. Então, pegando esse 5,65 e multiplicando por 1.000, você vai achar 5.650 litros. 5.650 litros.
Achados esses 5.650 litros, você bota aqui. Qual é a massa X gramas do gás que vão ter presentes se ele tem um volume de 5.650 litros. O que que eu faço? Multiplico cruzado, exatamente. Então, vamos multiplicar aqui meios por extremos, ou e pou. Então, aqui nós vamos ficar com 22,4x igual a 58 vezes 5.650. Aqui está dando 327.700. Quando você passa esse 22,4 para lá dividindo, você vai perceber que o x vai ser igual a 14.629. Então vamos lá. 14.630, né? Vamos botar assim? 14.630 o quê? Grama. Só que ele quer em quilo. Então é só pegar e fazer isso daqui, dividindo por 1.000. Dividindo isso por 1.000, vai dar quanto? Aproximadamente aí, 14,6 quilos. Ok? Sim, galera. Até confirmar alguns cálculos aqui. Então, aqui realmente foi 12 vezes 4, 48, com mais 10, 58. 58 vezes 5.650, 327.700, dividindo isso por 22,4 dá 14.629, que eu aproximei para 14.630, que eu aproximei ainda mais para 14,6, né? Ótimo. Perfeito. Certo, gente? Então, nós vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 4, que diz o seguinte. As máscaras de oxigênio são utilizadas em aviões que contêm superóxido de potássio sólido. Quando a máscara é usada, o superóxido reage com o CO2 exalado pela pessoa e libera O2 necessário à respiração, segundo a equação química balanceada. Qual a massa, qual a massa desse peróxido que reage, qual é a massa desse peróxido que reage com 0,2 mol de CO2? Vamos começar com a dúvida, então. Qual a massa X gramas desse peróxido? Quem é o peróxido? Está aqui, né? Ele falou aqui lá no início, ó, KO2. Qual é a massa desse peróxido? KO2 que reage com 0,2 mol de CO2, correto? Bom, essa é uma questão clássica de estequiometria, um pouco diferente das três primeiras, que só havia uma substância no problema. Aqui eu tenho mais de uma substância no problema. E quando acontece isso, você tem que ler o texto, identificar realmente as substâncias no problema e qual é a proporção que eu estou relacionando essas substâncias. Perceba aqui que o KO2 ele está sendo relacionado em grama. Só que aqui eu já tenho uma relação direta na própria reação química que diz a quantidade de mol. Então aqui eu tenho o quê? 4 mol dessa substância reagindo com quantos mols de CO2? Reagindo com 2 mol de CO2. O grande problema aqui é que ele não relacionou os dois em mol, que seria fácil. Então, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer a massa do meu querido KO2 aqui e transformar isso, tá, na quantidade de 4 mols, porque é 4 mols de massa que reage. Então, o que que a gente vai fazer? Faz a massa aqui no cantinho, KO2. O potássio ele deu, que é 39. O oxigênio é 16. Então, mais 16 vezes 2. Hoje aqui os meus
Meus calopsitos aqui estão bem agitados. 39 mais 31 mais 32 vai dar 71 gramas por mol. Então, se eu tenho 71 gramas a cada um mol, e aqui eu tenho quantos mols? Eu tenho 4 mols. O que que eu vou ter que fazer aí? Exatamente. Eu tenho que pegar e multiplicar por 4. 71 vezes 4 vai dar 284 gramas. Então, quando eu tenho 284 gramas de CO2, qual é a quantidade em mol que reage? Aí é só olhar para a reação química. São quantos? 2 mols. Lembrando que eu botei 284 aqui porque eu multipliquei 71 vezes 4, que é a quantidade em mol que aparece na reação, correto? Então aqui vai ser o quê? 2 mol de CO2. Então agora nós vamos multiplicar cruzado. Nós vamos achar o quê? Nada de multiplicar cruzado. Pedro, pelo amor de Deus, não faça isso. Preste atenção nas proporções. Claro, gente. Eu posso evitar de fazer muitas contas, eu vou evitar. Se eu quero achar o meu x, eu tenho que analisar a proporção que aparece daqui para cá. E o que aparece daqui para cá? De 2 para 0,2, eu dividi tudo por 10. Então, para eu achar o meu x aqui também, é só pegar e dividir tudo por 10 também, porque são grandezas diretamente proporcionais, cálculos estequiométricos. Então, quer dizer que meu x vai ser igual a 28,4 gramas, meus queridos, de KO2, do superóxido de potássio. E aí seria a nossa letter C, ok? Next question. Acabamos a parte de estequiometria e relações numéricas do mol. Vamos agora para soluções. Então, isso já caiu muito antigamente, no meu mestre passado, para ser mais exato, quando eu falei sobre tipos de ligação iônica e covalente. Então, isso daqui não é mais nenhuma novidade para ninguém. Ele quer saber qual soluto, quando adicionado à água, formará uma solução capaz de conduzir eletricidade e assim provocar o acendimento da lâmpada. Quando eu tenho um sistema com água e aí eu formo uma solução, existem dois casos que uma solução é capaz de conduzir eletricidade, tá? Quais são os dois casos que eu faço com que uma solução seja capaz de conduzir eletricidade? É difícil aqui, tá? Quais são os dois casos em que eu tenho uma solução podendo conduzir o quê? Eletricidade. Number one, quando eu tenho o quê? Um composto iônico. Number two, se a substância for um ácido. Ai, não lembro. Tá, vou te relembrar então agora. Um composto iônico é aquele composto que é formado por metal mais a metal. Então, só olhar a fórmula química dos elementos que compõem a substância e verificar se aí tem metal e é metal. E o ácido, professor? Ácido, de maneira genérica, é tudo aquilo que começa com hidrogênio na forma, certo? Lembra que, exceto a água oxigenada, existem algumas exceções, mas para ser bem simplista e fazermos essa questão, é basicamente isso. Então, aqui nós temos o C3H6O, que só tem ametais e hidrogênio, não é o caso. Aqui o CO também só tem dois ametais e hidrogênio. O SiO2 a mesma coisa. Aqui não. Aqui nós temos o magnésio, que é o nosso metal, e nós temos o flúor, que é o nosso ametal. Então, é iônico. E o fato de ser iônico conduz eletricidade em solução aquosa. O N2O também só tem ametais, então seria covalente, mas também não é ácido, porque tem que começar com hidrogênio. Então, somente aí realmente a letra D conduziria, tá bom? Seria o soluto que conduziria eletricidade aí. Certo, gente? Vamos continuando, pausei aqui um pouquinho, mas vamos começar aqui a nossa próxima questão, que é a questão 6, que diz o seguinte:
Solução salina normal é uma solução de cloreto de sódio usada em medicina, porque sua composição coincide com aquela dos fluidos do organismo. Sabendo que foi preparada pela dissolução de 0,9 gramas de sal em 100 ml de solução, podemos afirmar que a molaridade da solução é aproximadamente. O que que é molaridade, professor? Molaridade é a mesma coisa que a concentração em mol por litro. E tem fórmula, professor? Tem. Você consegue resolver isso por fórmula ou por regra de três. Pela fórmula, você faria a seguinte: molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume, certo? Então, essa é a fórmula para a gente descobrir o que ele quer, que é a molaridade. Então, a molaridade é esse Mzão aqui. Aqui, mol por litro é só a unidade dela. Então, a molaridade que é o que eu quero descobrir, eu boto aqui. Qual é a massa da minha substância? Está aqui, ó. A massa é igual a 0,9. E o que que é esse mm, professor? Esse mm é a massa molar. E aí, a massa molar do cloreto de sódio, a gente faz aqui do ladinho, ó. A massa molar dele vai ser o sódio, que é 23, e o cloro, que é 35,5. Então, quer dizer que 23 mais 35,5 quer dizer que a massa molar dele aqui vai ser igual a 58,5 gramas por mol. Então, você vem aqui na fórmula da molaridade, coloca o quê? 58,5 vezes o volume. Qual é o volume? 100 ml. Só que esse volume de 100 ml, ele não pode na fórmula aparecer assim. Ele tem que aparecer em litro. Então você vai ter que pegar e dividir isso por 1.000. Então quer dizer que meu volume aqui vai ser igual a 0,1 litros. Então você vem aqui vezes 0,1. Então quer dizer que a minha molaridade vai ser igual a, na parte de baixo, vai ser 5,85 e na parte de cima 0,9. Então 0,9 dividido por 5, não, deixa eu fazer aqui, 58,5 vezes 0,1. 5,85, exatamente. Então 0,9 dividido por 5,85. Então, a minha molaridade está dando aqui aproximadamente, fazendo todas essas contas, né? Ó, 0,9 em cima, aqui fica 5,85 embaixo. Então, quer dizer que a minha molaridade fica igual a 0,15 mol por litro. 0,15 é a nossa letra E de escola, tá bom? Ele quer aproximado, deu 15,38. Bom, teria como fazer isso por regra de três também, professor? Teria. Bom, a primeira etapa que nós faríamos, se fosse por regra de três, se você quisesse fazer assim, seria o seguinte: vou botar aqui de verde. Primeira coisa é que um mol da minha substância tem quanto? 58,5 gramas. Só que eu não tenho um mol, eu tenho 0,9 gramas. Então, eu acharia a quantidade X mol presente nesses 0,9 gramas. Então, 0,9 dividido por 58,5 deu 0,015 aqui. X aproximadamente 0,015 o quê? Mol. Essa massa de 0,9 estava em 100 ml. E essa massa corresponde a 0,015 mol. Então quer dizer que esse 0,15 mol, 0,15 mol estão em 100 ml. Só que ele quer saber a quantidade de mol que está presente em 1 litro. Então, o que que eu vou fazer aqui? Nosso próximo raciocínio é que
0,015 mol estão em 100 ml. Se eu tiver 1.000 ml, eu vou ter quantos mols? X mol. O que aconteceu do primeiro para o segundo? Exatamente isso que você está percebendo, senhoras e senhores. Aqui eu multipliquei por 10, não é isso? Então, é só pegar e fazer a mesma coisa desse ladinho aqui para achar o meu valor de x. Multiplicar também por 10. E aí, meu x vai ser igual a 0,15, assim como a gente viu pela fórmula, mol por litro. O que que eu jogo para 1.000 ml? Porque 1.000 ml é a mesma coisa que um litro. Por isso que no final eu posso botar assim, mol por litro direto, certo? Você escolhe o método de fazer, desde que o seu cálculo tenha lógica e raciocínio matemático para chegar ao 0,15, ou pela fórmula, ou por regras de três. Vamos para a nossa última questão de unidades de concentração de soluções, que é a questão de número 7, e que diz o seguinte: nas campanhas de desidratação infantil, a população é orientada para fazer o uso do soro caseiro. Esse soro é constituído de uma solução aquosa contendo 3,5 gramas. Olha que interessante. Soro caseiro contém 3,5 gramas de cloreto de sódio e 11 gramas por litro de açúcar. Na desidratação leve, geralmente administram 50 ml por quilo por 4 horas. Qual a massa de açúcar, de sugar, é necessária para preparar um soro caseiro para reidratar um adulto de 90 quilos que precisa ingerir 4,5 litros de soro caseiro? Então, ele quer saber a massa de açúcar para preparar 4,5 litros de soro caseiro, em relação só à quantidade de açúcar que eu preciso dissolver para manter as propriedades de reidratação do soro. Então, o que que eu vou ter que fazer? É açúcar, não é? Aqui ele deu a concentração e o que que ele quer? Ele quer a massa. Bom, aqui vocês percebam que a unidade de concentração não foi mol por litro, foi as duas aqui, ó, grama por litro, ó, 11,0 grama por litro. E aí, quando ele dá essa unidade, a gente tem que relacionar com uma outra fórmula, que é a concentração comum é igual a massa sobre o volume. Então, a concentração comum ele já deu, que são os 11 gramas por litro. Então, quando der essa unidade, você sabe que isso já é o Czão aí da forma. A massa é o que ele quer descobrir. Lembrando que essa massa aí, a gente vai descobrir ainda, não temos esse valor, mas o volume ele falou, é 4,5 litros. Já está na unidade certa, que tem que estar na fórmula também. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos realmente multiplicar meios por extremos. E aí, nós vamos achar um valor de massa igual a 11 vezes 4,5. Vamos achar o valor de massa de 49,5 gramas. Como é que eu farei isso sem ser pela fórmula, professor? Apenas por regra de três. Aí você faria o seguinte, senhoras e senhores: 11 gramas de açúcar vão estar presentes em 1 litro de soro. Só que eu não quero saber a massa que vai estar presente em litro de soro. Então, onde que eu tirei esses 11 gramas em litro? Aqui, ó, da própria unidade de concentração. Ele quer saber qual é a quantidade em gramas de açúcar que vão estar presentes em 4,5 litros de soro. Então, o que que eu faço aqui? Multiplico cruzado. Então, quer dizer que o meu x vai ser igual a 49,5 gramas. Então, o mesmo resultado aí, se eu tiver usado a fórmula,
ou a regra de três, como vocês estão percebendo, tá? Bom, agora nós vamos finalizando a nossa parte, nós vamos para a parte de química orgânica, e aí na nossa parte química orgânica nós temos a questão de número 8 que diz o seguinte: isômeros são compostos com a mesma composição química, mas diferentes estruturas. Essas diferenças provocam alterações significativas nas propriedades químicas e físicas desses compostos. As figuras a seguir representam dois isômeros do pentano. Que tipo de isomeria há nesses dois? Então, perceba que aqui nós temos a primeira cadeia, que é uma cadeia reta, e não tem nenhuma ramificação. Os carbonos estão fazendo um zigue-zague aí, sequencial, não tem nenhum ramo para cima. Então, essa cadeia ela é chamada de reta ou normal. Já a cadeia do ladinho, a gente percebe que existe uma sequência linear de carbonos, só que além dessa sequência, tem um carbono que está meio fora dela, né? Está meio que pendurado nessa sequência. E aí, essa cadeia aqui, ela é chamada de cadeia o quê? Ramificada, porque ela tem esse raminho aqui de fora, que é chamado de ramificação. E se esse raminho é uma ramificação, a cadeia é ramificada. E se a cadeia é ramificada e outra é normal, eu mudei uma das quatro possíveis classificações de cadeia quando eu estou comparando uma com a outra. E quando há uma mudança na classificação da cadeia, quando eu comparo uma com a outra, quer dizer que a isomeria é de cadeia. Logo, é a nossa letra a resposta desta questão. Vamos para a nossa próxima aí, que é a 9, que diz o seguinte: associe os pares dos compostos com os dois grupos, com o tipo de isomeria existente entre eles. Então é a mesma da outra, só que agora eu tenho vários compostos, vários pares, e tenho ali associações a serem feitas, né? Então aqui a gente percebe que o primeiro par cai no mesmo modelo que a gente viu do anterior, ó. Aqui eu tenho uma cadeia retinha, bonitinha, maravilhosa, que é uma cadeia normal. E aqui a gente percebe essa cheia de ramos aí, né? Fica bem claro que essa daqui é uma cadeia o quê? Ramificada. Então, se eu tenho uma mudança na classificação da cadeia, quer dizer que eu vou ter isomeria de quê? De cadeia. Então, aqui, um vai ser isômeros de cadeia. Aqui eu já tenho uma dupla sendo deslocada ao longo da cadeia. Não sei se vocês estão percebendo aqui. No composto da esquerda, ela está no carbono 1. No composto da direita, ela está no carbono 2. Então, essa mudança aí na posição da dupla ao longo da cadeia é uma isomeria que está relacionada com a mudança de posição. Ou seja, são isômeros de posição. Pode mudar tanto a dupla quanto o radical, como também um grupo funcional. No 3 aí, eu tenho que saber reconhecer as funções oxigenadas. Por quê? Porque a gente vai perceber que no 3 aqui, eu tenho nesse composto da esquerda, eu tenho um ácido carboxílico, né? Que é característica de ter esse C dupla O ligado ao OH. Então, aqui, ácido carboxílico. Ao passo que esse daqui é um C dupla O ligado a O, não tem um H, e logo após esse O tem até um carbono, certo? Isso daqui é característica de outro grupo funcional, que é o éster. Então, se eu tenho dois compostos que têm a mesma quantidade de carbonos, cadeias que estão diferentes, né? Mas se mudou a função, a prioridade é classificá-lo como isomeria de função, tá? E a gente tem o último caso aí, que é uma isomeria bem específica, que são os tautômeros ou a tautomeria, que é aquela que acontece quando eu tenho um enol e uma cetona, ou quando eu tenho um enol e um aldeído, tá?
E aí, como é que eu sei isso? O enol é quando eu tenho um carbono fazendo ligação dupla, tá? Ligado a uma hidroxila, que é o caso daqui, do primeiro composto aqui do nosso par 4, ok? Enol. E aqui eu tenho um C dupla O terminal na extremidade da cadeia, e isso aqui é o que nós chamamos de aldeído. Então, se eu tenho uma isomeria enol-aldeído, eu tenho tautomeria. Também seria o mesmo tipo se fosse enol com cetona. Então, aqui está autômeros 4, ok? Então, essa é a associação que você deveria fazer. E a nossa última e maravilhosa questão 10 diz o seguinte: com a fórmula molecular C7H8O, existem vários compostos aromáticos, por exemplo, e ele dá os compostos, e ele quer que você fale o tipo de isomeria que acontece entre X, Y e Z. Bom, primeiro composto aí, gente, a gente tem o quê? O oxigênio no meio da cadeia, interrompendo a sequência de carbonos, né? Então, aqui eu tinha uma conexão que poderia existir entre o CH3 e um dos carbonos do anel aromático, tá vendo? Ó? Ele está entre dois carbonos, esse oxigênio. Quando o oxigênio está assim, entre dois carbonos, ele vai ser um éter. Agora, quando eu tenho a hidroxila, que é o grupo H, ligado a um carbono saturado, isso daqui é um álcool. E quando eu tenho a hidroxila ligado a um carbono do anel aromático, como é o caso do Z aqui, nós temos um fenol. E aí? Se eu tenho, então, três funções diferentes, então a isomeria de quê? De função. Bom, essa foi a nossa videoaula de revisão. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, mande essa videoaula para mais pessoas, porque pode ajudar a mais amigos que também estejam com dificuldades nesses assuntos em específico. E eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu tenho aprendido gravado essas videoaulas aí desde o início do ano para vocês. É um trabalho extremamente árduo e cansativo, mas que para mim está sendo muito prazeroso e satisfatório por ver realmente que ela tem ajudado alguns alunos, tanto no próprio colégio, né, que é destinado principalmente a essas videoaulas, quanto outros alunos aí entusiasmados e interessados em aprender mais de química, mesmo no nono ano, já querendo saber coisas do ensino médio. Tá aí uma janela de oportunidade para você dar uma espiadinha no que acontece no ensino médio. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de todos. Até o nosso próximo encontro, que eu espero com o rosto mais recuperado da minha infecção da garganta, mas graças a Deus aí, já com o cérebro já afiando, voltando a ficar prontinho para mais desafios. Valeu, gente. Tchau, tchau.